A primeira turma do STF transformou o Felipe Martins em réu, mesmo tendo a completa ausência de materialidade na acusação feita pela PGR. O Felipe Martins foi preso por causa de uma viagem que nunca existiu e agora está se tornando réu por uma minuta que também nunca existiu. É simplesmente bizarro. Acompanha que você também não vai acreditar na informação que eu vou te passar agora. Durante o julgamento para ver se aceitava a denúncia da PGR, o advogado do Felipe Martins, Dr. Sebastião Coelho, desembargador aposentado, perguntou diretamente ao Alexandre de Moraes aonde estava essa tal minuta, que é a base para tornar Felipe Martins réu. Alexandre de Moraes só conseguiu sair pela tangente. Primeiro, ele tentou apontar a minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que até hoje ninguém sabe o texto exato dela. Mas ainda assim, mesmo a PGR, sobre esse fato, diz que não tem qualquer relação nem com Jair e nem com Felipe Martins. E além disso, a própria PGR não menciona haver ali um pedido ou a previsão de prisão de quem quer que seja. Então Alexandre de Moraes passou para a sua segunda desculpa esfarrapada. Ele menciona determinadas folhas que estão dentro do processo, mas ali não tem minuta nenhuma. São apenas fotografias que o Cid tirou do celular dele. Ele tirou a fotografia de um papel e mandou essa fotografia para o outro celular do próprio Cid. Trata-se, na verdade, de um discurso, mas ainda assim, ali também não previa a prisão de ninguém, quanto mais um golpe que seja. Essa fotografia tirada pelo Cid é datada de 28 de novembro de 2022, numa oportunidade em que ele estava no Rio de Janeiro, enquanto que Felipe Martins e Jair Bolsonaro estavam em Brasília. E a gente tem sempre que lembrar, isso tudo é porque a defesa não tem acesso completo a tudo aquilo que a acusação teve acesso no processo. Isso daí, numa democracia normal, já mataria todo esse processo. Seria nulo de pleno direito, só com base na violação do sagrado direito à ampla defesa, que a equipe jurídica de Felipe Martins não está tendo. Aliás, nem a dele, nem de Braga Neto, nem de Bolsonaro e nem de absolutamente ninguém que está dentro desse processo bizarro. Porque a gente sabe, se tiverem acesso, a gente vai expor fatos ainda mais bizarros. Imagine só. Mas retornando ao caso específico do Felipe Martins, né? Confrontado pelos advogados do Felipe, o Alexandre de Moraes não teve escolha a não ser admitir tacitamente que essa minuta, assim como a viagem para os Estados Unidos, também não existe. E para aceitar a denúncia e transformar o Felipe Martins em réu, ele citou alguns pontos interessantes. O primeiro deles é a delação do Cid, algo que os advogados não tiveram pleno acesso, mudou de versão 11 vezes perante a Polícia Federal e perante o Alexandre de Moraes, e foi feita essa delação sob forte coação, ameaça de prisão do pai do Cid, da esposa e até da filha dele. Ou seja, é um meio de prova totalmente nulo, que não deveria sequer existir, se, caso, o STF cumprisse a lei, né? Segundo ponto, o registro de entrada no Palácio do Planalto. Algo que pode, né, vincular do copeiro ao governador Tarcísio de Freitas, que inclusive entrou no Palácio do Planalto no mesmo dia que Felipe Martins. E além disso, temos sempre que lembrar, né? Felipe Martins era um assessor do presidente da República. Ele tinha que estar à disposição do seu chefe, aonde quer que for, seja no Palácio do Alvorada, seja no Palácio do Planalto, seja nas embaixadas no exterior durante missões internacionais. Era o trabalho dele. O Felipe Martins, ele não foi ao Palácio do Alvorada. Ele trabalhava também no Palácio do Alvorada. Mas, na falta de provas para poder acusar o Felipe Martins, esse mero registro de entrada serviu para que Alexandre de Moraes utilizasse como argumento número 2 para receber essa denúncia fajuta contra o Felipe Martins. Argumento bizarro número 3 do Alexandre de Moraes, o depoimento do general Freire Gomes, que disse que possivelmente Felipe Martins poderia estar numa reunião no Palácio do Planalto, que possivelmente ele poderia ter lido alguma coisa relativa à minuta, né, de golpe que eles tanto falam. Só que o direito penal é muito claro. Quando você tem essas possibilidades, quando você não tem a certeza, isso sequer pode ser considerado como prova. Isso deveria ser totalmente desconsiderado num processo criminal como esse daí. Só que tem mais. O comandante da aeronáutica, o brigadeiro Batista Júnior, foi categórico ao dizer que não viu Felipe Martins, não sabe quem é Felipe Martins. Então como é que pode ocorrer uma reunião entre militares para se usar a força
numa tentativa de golpe de Estado, onde estejam lá autoridades fardadas e um jovem barbudinho no meio dessas pessoas, que nenhum das autoridades conhecia, para tratar de algo tão sensível? Isso é simplesmente bizarro. Alexandre de Moraes e o PGR Gonê selecionam quais trechos eles querem dos depoimentos para tentar incriminar as pessoas que eles desejam colocar na cadeia. Ou seja, resumo da história então, não havendo nos autos algum documento que comprovasse a relação de Felipe Martins com qualquer ato criminoso que seja, o Alexandre de Moraes se apegou a um registro de entrada de um assessor do presidente na casa do presidente, o Palácio Alvorada, e 2, o depoimento de um general que falou em possivelmente poderia estar e possivelmente leu algum tipo de minuta, contrariando o testemunho de outra alta autoridade, que era o comandante da Aeronáutica, o Brigadeiro Batista Júnior. Isso aí demonstra como que é frágil essa acusação. Para ter uma ideia, em determinado momento, a PGR tentou usar uma entrada do Felipe Martins no Palácio do Alvorada, dia 18 de novembro, para dizer que ele estava lá no dia 19 de novembro, no dia seguinte. É isso que a gente está falando. Não tem a menor possibilidade dessas pessoas terem um julgamento justo no Brasil. Alexandre de Moraes está violando absolutamente todos os direitos possíveis e imagináveis dentro desse caso do 8 de janeiro, porque ele pretende tirar Jair Bolsonaro da corrida presidencial de 2026. E ele sabe que as hipóteses de inelegibilidade que fizeram o TSE decidir que Bolsonaro não pode concorrer até 2030 são muito frágeis. E que na nova composição do TSE, Bolsonaro poderia tentar, com chances reais de sucesso, uma investida de registrar sua candidatura para 2026. Porque em 2026 no TSE não vai estar mais lá Benedito Gonçalves, missão dada, missão cumprida. Eu, ministro Benedito Gonçalves, solicito que conduzam ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Não vai estar mais lá Alexandre de Moraes, que faz aquele sinalzinho. Não estará mais lá diversos outros juízes. E aí eles têm que correr para condenar criminalmente o Jair Bolsonaro e jogar ele dentro da lei da ficha limpa. É por isso que eles precisam condenar o Felipe Martins, Anderson Torres e várias outras pessoas, essas centenas, mais de 400 pessoas que já foram condenadas nesse inquérito, nessa investigação, nesse processo do golpe da Disneylândia do 8 de janeiro. A gente vai seguir aqui, expondo e trabalhando, onde quer que seja, para trazer justiça ao Brasil, já que pelas mãos da Suprema Corte de Alexandre de Moraes, até mesmo outros poderes estão de joelhos. Um abraço, fique com Deus.